e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós falem em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Senhor, te louvamos, te agradecemos, bendizemos a Deus o teu nome, pelo teu grande poder e pelas tuas maravilhas, porque o Senhor, Pai, que o Senhor é bom e a tua bondade ela dura para sempre. Então, Deus, através desta palavra, fala comigo, fala com a tua igreja, fala com cada um de nós, para que o teu nome ele seja glorificado e o teu nome ele seja exaltado em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós estávamos meditando nesse texto, hoje, citando ele, e numa conversa com uma pessoa a respeito deste assunto hoje de dia, na parte da manhã, e o Senhor me colocou essa palavra no meu coração, disse: fala sobre este assunto hoje à noite na igreja, traz essa mensagem, e porque nós sabemos que o Senhor ele tem que estar no controle de tudo, é Ele que sabe, e se nós estamos aqui nesta noite, é porque nós precisamos ouvir esta palavra. Se você está aqui nesta noite, é porque o Espírito Santo ele te trouxe para que verdadeiramente a graça e o poder dele possam te alcançar. E ele começa aqui no capítulo 14, ele diz assim: seguir o amor. Essa é uma determinação. O amor é o maior dos mandamentos. O amor é o cumprimento da lei. Então nós vemos que ele começa a dizer assim: seguir o amor. Deixe o amor transparecer sobre a sua vida. Deixe o amor sobre o seu coração. Seguir ele. Esteja pronto para exercer ele todos os dias da sua vida. Seguir o amor. E quando eu estava lendo aqui, é importante, ele diz: seguir o. Nós temos que verdadeiramente seguirmos este amor sobre as nossas vidas. Todos os dias, estarmos exercendo ele sobre as pessoas. Mas ele continua, e ele diz: procurai com zelo os dons espirituais. Procurai com zelo os dons espirituais. Irmãos, algo que, quando nós vamos falar sobre dons que nos surpreende, sabe o que é? É que hoje na igreja, poucas pessoas procuram dons espirituais. Mas a Bíblia diz assim que procurar é para nós procurarmos os dons espirituais. Procurar os dons espirituais com zelo. Ou seja, não é para mim dizer assim: não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo outro. Não, é com zelo. Eu tenho que entender que aquilo que Deus ele vai me dar é para me zelar daquilo com todo carinho. Não é para me jogar de lado e dizer: não, eu nem pedi para Deus, Deus me disse assim. Porque o que nós vemos são pessoas. Sabe o que estão falando? Não, Deus que quis me dar. Eu nem pedi. Eu nem queria fazer isso.
Eu nem gostava daquilo, foi Deus, Deus me deu. Só que a Bíblia fala ao contrário. Procurar com zelo os dons espirituais. Eu tenho que procurar. E ainda com zelo. Porque a procura tem que ser minha. Porque eu só procuro aquilo que eu quero encontrar. Eu só procuro aquilo que eu quero achar. Eu só procuro aquilo que vai me fazer o quê? Bem. Então entenda que Paulo ele estava dizendo que nós devemos seguir o amor, mas devemos procurar os dons com zelo. Procurai com zelo os dons espirituais. E nós vemos que nos dias de hoje, sabe o que nós vemos? Os dons sumirem na igreja. Os dons assim, parece que não tem mais profeta, não tem mais dom de língua, não tem mais dom de cura, não tem os dons, estão que desaparecendo da igreja. Sabe o que está desaparecendo? Porque está desaparecendo as pessoas que procuram com zelo os dons espirituais. Entenda que a gente está dizendo assim, procurar com zelo, procura. Hoje nós vemos as pessoas entrar na igreja, né? Nós vemos que antigamente até as crianças oravam na igreja, se colocavam de pé na hora do louvor, não tinha nada de caderno, não tinha nada de borracha, não tinha nada de lápis, não tinha nada, ela tem que prestar atenção no culto, é lá. E sabe o que acontecia com as crianças? Crianças eram batizadas com Espírito Santo. Crianças profetizavam. Sabe por quê? Porque nós estávamos ensinando a elas procurar com Deus. E o que fazemos hoje? Damos um papel, uma caneta, um celular, um brinquedo, entregamos na mão da criança e ela fica o culto inteiro distraída, sem prestar atenção em nada. Somente conversando. Isso é procurar conselho? É por isso que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer ele não desvie dele. Nós temos que saber o que nós temos que fazer, e é o que nós vamos começar a fazer, é ensinar as crianças que na igreja não é lugar de briga. Na igreja não é lugar de conversar. Na igreja é lugar de fazer o quê? Procurar os dons com zelo. Aleluia! Eu quero ver as crianças sendo batizadas com a Espírito Santo. Quem quer ver? Amém. Eu creio que a igreja inteira quer ver. Mas se nós deixarmos elas desapercebidas no canto, elas vão ser? E que a responsabilidade é de quem? Nossa, não estamos ensinando elas a procurar com zelo os dons espirituais. Porque no passado ensinávamos, sabe o que acontecia? Crianças choravam no culto, sentindo a presença de Deus. Irmãos, eu estou começando só pelas crianças, só para você entender. Elas choravam porque elas queriam, elas ouviam aquela palavra, elas sentiam algo diferente. Sabe por quê? Porque nós dizemos, agora você tem que escutar, agora você precisa prestar atenção. Claro que a criança não vai ficar focada que nem nós aqui assim, sem piscar, ela vai estar olhando para lá, ela vai estar olhando para cá, mas ela vai estar prestando atenção no jeito dela. Mas se ela estiver escrevendo ou desenhando, fica mais difícil. Então o que nós precisamos entender é ensinar a procurar com zelo os melhores,
procurar com zelo os dons espirituais. E essa parte é nossa. Por quê? Porque não estamos o quê? Plantando, só vamos colher o que nós plantamos. Só vamos ter adolescentes abençoados amanhã, jovens abençoados amanhã, se as crianças forem abençoadas hoje. Porque tudo é um começo e uma consequência. Mas sabe o que falamos hoje? Não, deixa as crianças, não vamos cobrar, não. Antigamente não era assim. Antigamente se cobrava crianças assim. Dizia não é não. Antigamente se ensinava, se levantava sentado, levanta de pé, hora do louvor. Não, eu vou tomar água, não vai, você vai ficar aí hora da palavra. Daí o que acontecia? Crianças choravam. E crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Crianças profetizavam. Aqui eu estou falando somente dessa igreja. Aqui nessa igreja a criança já não profetizou? Quem que já viu aí? Tem muitas pessoas aqui. Crianças não foram batizadas com o Espírito Santo? Foram. Nós vimos isso. Vimos ou não vimos? E por que hoje não acontece mais? Será que Deus mudou? O Espírito Santo parou de fazer? Não. Nós paramos de cobrar, de ensinar e de dizer: na igreja é lugar de buscar a Deus e não de fazer outra coisa. Na igreja é lugar de adorar o Senhor. Buscar o Senhor. Outro dia eu estava lembrando dos obreiros mais antigos aqui que já passaram, que hoje já são missionárias. As crianças, adolescentes, jovens, estavam chupando bala, mascando chiclete. O que eles faziam? Pegavam o copinho e falavam: aqui não é lugar. Fazia ou não fazia? Aqui não é lugar, aqui é lugar de adorar a Deus. Por favor, joga o seu chiclete aqui, sua bala aqui, porque na igreja não pode. Tem que prestar atenção, tem que estar focado lá. Sabe que eu estou falando isso? Quando eu estava lendo aqui, procurar com zelo os melhores dons, ou seja, porque que acontecia? Porque nós estávamos zelando em um ambiente, em um lugar, para aquele lugar ser o que? Propício para a pessoa buscar a Deus. Aleluia! A presença de Deus, ela só está aqui quando nós estamos. Mas só que quando nós estamos, é nós que transformamos o ambiente propício ou impropício para Deus operar os seus sinais. E é por isso que quando fala procurar com zelo os melhores dons, ou os dons espirituais, procurar com zelo ali, ó. Hoje as crianças não sabem nem o que é buscar o dom de línguas estranhas. Sabe o que fazia antigamente? Todas as crianças de pedra no glória a Deus. Agora que você vai ser batizado. Na hora do culto você dá glória, 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 que você vai receber o batismo com o Espírito Santo. As crianças fazem isso hoje? As obreiras incentivam, as mães incentivam? Alguém incentiva? Então não procura conselho. Procura zelo. Ou seja, você vai buscar. Vem cá que eu vou te vamos dar glória junto. Vem cá que você vai receber hoje o batismo com o Espírito Santo. Você vai sentir a presença do Senhor. Você precisa, Deus, Ele precisa manifestar sobre a sua vida. É isso, irmãos. Procurar com zelo os dons é isso. É quando eu chego em um ambiente que o Senhor, o que eu quero aqui é algo especial da sua parte. O que eu quero sentir aqui é aquilo que eu não sinto em nenhum lugar.
continua, mas principalmente o de profetizar. Ele diz: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pensa em um dom que muitas vezes ninguém hoje mais quer ser profeta. Quem mais quer ter o dom de profetizar? São poucos. Mas a Bíblia diz que é importante que haja profeta da igreja para a igreja não fazer o quê? Se corromper. Tem que haver profeta para a igreja não se corromper. Ou seja, o dom de profecia ele é necessário aonde? Na igreja. O profeta ele é necessário. O dom de profetizar é necessário. Que haja, que tenha, por quê? Porque através da profecia que Deus ele começa a fazer o que? A transformação das pessoas. É como nós vemos aqui. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. Em espírito fala em mistério. Então, quando eu falo em línguas, eu edifico a mim. Quem está sendo edificado? Eu. Porque eu estou falando em mistério com Deus. É por isso que eu falar em línguas. Irmãos, eu entendo que hoje em dia poucas pessoas buscam esse dom. A igreja incentiva pouco. E a Bíblia diz que o que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Tem momentos que nós precisamos falar em línguas e as lágrimas correrem. E você sente que aquele alívio ele começa a chegar. Começa a aliviar. Começa aquela sensação. Algo inexplicável acontece. Sabe por quê? Porque é só Deus que pode fazer isso. Aleluia. É só Deus que pode agir desse jeito. É só o Espírito Santo. É por isso que o falar em línguas edifica o que é a si mesmo. Mas o que acontece? É por isso que no final deste capítulo aqui, se nós temos aqui, no versículo 39, diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Ou seja, não proíba falar línguas. A igreja vive para falar línguas a hora que o Espírito vier sobre a vida dele. É por isso que antigamente buscávamos tanto este dom de falar línguas. A pessoa chegava na igreja porque ela via. Ela chegava na igreja, ela via o irmão, ela via a irmã, ela via aquele outro, ela via aquela obreira, ela via, não, eu quero esse dom também. O que eu preciso fazer para receber? Você tem que dar glória, você tem que buscar, você tem que adorar, você tem que se santificar, você tem que colocar sua vida no altar, você tem que buscar a Deus. Então a pessoa, por querer aquilo, ela se dedicava. E ela conseguia. Mas o que nós vemos hoje, muitas vezes, não é o proibir falar em línguas. Não, agora não é o momento, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. Não. A Bíblia diz que nós temos que dar liberdade para o Espírito fazer o que Ele quer na igreja. Porque a igreja é de quem é minha? É sua? A igreja é de Cristo. O único dono da igreja é Jesus. Aleluia. O único dono da igreja é o Espírito Santo. E Ele faz do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Mas é que muitas vezes nós queremos proibir algumas coisas, dizer, não, agora não pode. Não, agora não é tempo. Não, agora não. Por falar em línguas, nós podemos falar em qualquer momento.
Porque estamos edificando a quem? A nós mesmos. A você mesmo. Você está sendo edificado. Mas ele diz que procurar, mas principalmente o de profetizar. Ele não diz principalmente o de línguas. Ele diz principalmente de profetizar. Mas eu não posso proibir as línguas. E ele diz assim, porque mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então o que profetiza, o que ele faz com a igreja? Ele edifica. Ele edifica a si mesmo? Não. Ele edifica quem? A igreja. Quem quer edificar a si mesmo, o que faz? Fala em línguas. E o que profetiza? Edifica a igreja. Traz edificação à igreja. Traz edificação às pessoas. Porque destruir é fácil. Edificar é difícil. É por isso que o profeta ele sempre vai profetizar e ele sempre vai edificar as pessoas. É por isso que você sempre vê alguém dizer assim, através de uma profecia: Deus é contigo. O Senhor te ama. Ele tem uma obra na sua vida. Ele vai te levar de um canto a outro. Ele sabe o que Deus está fazendo com a sua vida? Ele está te edificando. Ele está te levantando para demonstrar o que Ele pode fazer. Ele quer te edificar. Então é por isso que tem que haver profecia na igreja. Porque a igreja precisa de edificação. E muitas vezes a edificação é quando o profeta fala por ele. Sabemos que a maior profecia é a palavra. Mas muitas vezes queremos que Deus ele fale em particular conosco. Queremos que muitas vezes Deus ele edifica a minha fé, Ele edifica a minha vida. Porque ouvir falar Deus é contigo é muito bom. Continua assim, meu servo, é muito bom, edificante. Continue fazendo desse jeito. Então por isso que é importante o profeta profetizar na igreja, ter o dom de profecia, porque ele vai edificar o que é a igreja. Em alguns momentos nós precisamos de edificação. Muitas vezes o dia não foi bem, muitas vezes as coisas que aconteceram não foi do jeito que nós esperávamos. Muitas vezes chegamos na igreja, sabe como? Está tudo perdido. E daí Deus levanta alguém e diz: não tem nada perdido. Deus ainda é contigo. Deus ainda tem obra. Deus ainda quer fazer. Deus ele quer te levantar. Ou seja, então aquela pessoa que chegou triste, angustiada, ela sai edificada. Já quer para cima. E quem faz isso? O dom de profecia. Quem vai exercer esse papel? O dom de profecia. É por isso que quem tem o dom de profecia, ele não precisa do microfone para edificar a igreja. Pode ser na hora do louvor, pode ser na hora da oração, só não na hora da palavra. Porque a palavra já é uma profecia. Pode ser em qualquer hora do culto, menos na hora da palavra, mas em todos os outros horários, o profeta ele pode se levantar, que tem o dom de profecia, e profetizar a igreja, edificar a fé de alguém. E é isso que nós precisamos estar atentos nos dias de hoje. Quantos têm o dom de profecia aqui? Olha quantos aí. Mas quantos vocês vêm profetizar? Será que Deus ele não quer usar mais vocês? O que vocês acham? Ou Ele quer continuar usando? Será que não tem ninguém na igreja para ser edificado? Tem.
vai usar? Quem tem o dom de profecia. É por isso que na igreja cada um faz o seu papel, ou seja, aquilo que foi chamado. Se tem o dom de profecia, e tem pessoas para ser edificada, o papel de quem que é? Daquele que tem o dom de profecia. Senhor, eu vou na igreja hoje. O Senhor quiser me usar, me usa. Mas precisa de oportunidade, não. Esse é o mais. É por isso que ele diz assim, procurar principalmente o dom de profetizar. Por quê? Porque ele pode ser usado a qualquer hora do culto, menos no horário da palavra, que já é uma profecia. Mas em todos os outros horários, na hora do louvor. Irmãos, eu lembro do tempo da minha conversão, era maravilhoso. Sabe por quê? Porque o grupo de louvor estava louvando e os profetas estavam profetizando. Eles se levantavam, ia de pessoa em pessoa, o a quem Deus mostrava e falava, a pessoa chorava, era edificada a fé. Era algo extraordinário, porque o profeta estava cumprindo o seu papel. O profeta não foi chamado para ficar sentado na cadeira. Quem tem o dom de profecia foi chamado, sabe o quê? Para edificar a igreja. Porque eu garanto que todo mundo precisa de pessoas de edificação. Sabe o que nós não vemos mais hoje? Pessoas entregarem profecias abraçadas uma com a outra. Isso é edificante. Primeiro dá-se um abraço e depois fala o que a pessoa quer ouvir. Edifica a fé dela. Então, a primeira coisa, a Bíblia diz que o profeta foi levantado para falar aos homens com três coisas. A primeira coisa é edificar. Entenda uma coisa, você que tem o dom de profecia, você não precisa dar oportunidade para edificar a igreja. Deus ele pode levantar a qualquer momento. Quem sabe a pessoa nem começou o culto direito, você já pode estar profetizando para a pessoa. Nem ainda o pastor disse, vamos começar. Deus ele já pode estar te usando para fazer algo extraordinário. Deixa Deus te usar para edificar as pessoas. E a segunda coisa que nós vemos aqui, para edificação e para exortação. Para exortar. O profeta edifica, mas o profeta também exorta. Olha, você tem que se consertar. Você tem que mudar de atitude. Você tem que parar de ir em tal lugar, fazer tal coisa. Exortar. Olha, aquilo que você está fazendo, Deus não está contente. Exortar. Daí sabe o que acontece muitas vezes? Cobramos líderes. Dizendo, você não está fazendo o seu papel. Não está exortando. Só que muitas vezes Deus quer usar os seus profetas. E cadê os profetas? Cadê o que tem dom de profecia? Exortou alguém? Entenda que é exortar e não corrigir. Há uma diferença. Quem corrige, pastor, o líder. E quem exorta, profeta. Então o profeta tem que exortar a igreja. Trazer a igreja que para perto. Dizer assim, olha, o Senhor viu? Aquilo que você falou, o Senhor viu onde você estava? Antigamente as pessoas tinham medo do que tinha dom de profecia. Nossa, vai falar, vai revelar o meu pecado. O profeta ia para um lado, ele ia para o outro.
com medo de Deus exortar ele na frente de todo mundo, dizer: se conserta. Eu quero um conserto da sua parte. Hoje não vemos mais o quê? Os profetas deixaram os dons de lado? Não. Ainda tem profecia. Ainda tem o dom. Então o que precisamos fazer é o quê? É exercer o nosso papel. Porque muitas vezes cobramos, mas não fazemos a nossa parte, aquilo que Deus nos colocou para fazer. Se é profeta, edifica. Se é profeta, exorta. Ajude a igreja a não se corromper. Porque nem tudo Deus revela aos líderes. Porque se Deus revelasse tudo ao líder, não precisava de profeta. É ou não é? O líder ia edificar, o líder ia exortar, e o profeta ia fazer o quê? Entendeu muitas vezes? Porque Deus muitas vezes não mostra para o líder, porque já tem um profeta para ele mostrar. Porque muitas vezes não usa o líder para exortar, porque já tem um profeta para exercer o dom dele ali, porque senão ele não ia ter papel na igreja. Senão Deus não ia levantar ele, ia levantar ele para quê? Para ele ficar sentado, esperando a fala. O líder tem que falar, tem que cobrar as pessoas. Não. Para ele exercer o que? O seu. E o profeta, ele profetiza o que? Para edificar e para exortar. Sabe uma palavra que eu tenho para os profetas hoje? Se santifique. Porque Deus vai fazer maravilhas na vida de vocês. Sabe o que vai acontecer? Algo que Deus me revelou agora, irmão. Não tinha nada preparado disso. Mas sabe o que Deus me mostrou agora? Que pessoas vão encontrar em vocês. Vão ficar com medo até de conversar, sabe por quê? Porque Deus ele vai revelar o oculto, profundo e escondido. Porque Ele levantou vocês não foi para ficar sentado, não. Foi para exercer o papel de vocês na igreja. Sabe por quê? Para que as pessoas da fora, sabe que elas escutem? Naquela igreja tem profeta. Você não vai lá de qualquer jeito não, porque lá tem profeta, hein? Lá os profetas falam mesmo, hein? Então toma cuidado. Exorta. E os profetas vão ser conhecidos. E qual que é a terceira coisa? Edifica, exorta e consolação. Edificação, exortação e sabe o que? Consolação. Porque tem dia que a pessoa ela chega na igreja, ela não precisa de uma edificação, mas ela também não precisa de uma exortação. O que ela precisa? Ela precisa ser o quê? Consolar. Sabe o que muitas vezes não fazemos? Consolar. E entenda que edificar muitas vezes é fácil. Profecia de edificação. Profecia de exortação também. Mas profecia de consolação. Sabe por quê? Porque quando é a consolação, Deus faz o profeta sentir a dor que a pessoa está sentindo. Deus faz o profeta ver o que a pessoa está passando. E ela não precisa
precisa de ninguém que exorte ela. E ninguém que tente edificar a fé dela. Mas ela precisa de alguém que entenda e console ela naquele momento. Tenha uma palavra o quê? Séria. É por isso que tem que haver o que? A profecia. Sabe por quê? Porque eu sabe o que eu mais vejo muitas vezes? São pessoas que entram na igreja precisando de consolação. E muitas vezes as pessoas que não são profetas, muitas vezes a repreende. Muitas vezes a ideia meninice, está aí a mãe, está aí isso, está aí aquilo, quer repreender. Outro, não, você tem que levantar a sua cabeça, tem que ser forte. Não, você tem que vencer isso daí. Mas sabe que essa pessoa precisa de alguém que tem o dom de profecia para consolar essa alma. Porque muitas vezes o homem não tem palavra para demonstrar o que ela está sentindo. Mas sabe quem tem Deus e sabe quem ele usa o profeta. Porque o profeta ele não vai nem edificar, ele nem vai exortar. Sabe o que ele vai fazer? Simplesmente consolar. É por isso que em alguns momentos nós tentamos, pelas nossas palavras, tentar fazer alguma coisa. Porque estamos vendo a pessoa ali, passando por um momento difícil. E você tenta falar alguma coisa, mas não resolve. Sabe por que não resolve? Porque Deus quer usar quem tem o dom de profecia. Porque a hora que Ele profetizar, a palavra vai vir na medida certa. E a pessoa ela vai sentir-se consolada, porque ela viu que Deus falou na medida correta com ela. Então os profetas se levantam e comecem a exercer o seu papel. Comecem a ser usados na igreja, seja para edificar, seja para exortar e seja para consolar, mas seja usado, porque a igreja está perecendo. Sabe por quê? Porque você não está usando o seu dom. Muitas pessoas saem sem edificação porque você não usou o seu dom. Muitas pessoas saem sem ser o que? Exortado porque você não usou o seu dom. Muitas pessoas saem sem ser consoladas. Sabe por quê? Porque você não usou o seu dom. Sabe o que eu creio? Que muitas vezes Deus ele fala no seu coração, mas muitas vezes você não tem coragem para ir atrás disso. Sabe, você fica pensando, o que vão falar de mim? Não, mas como? Não importa, irmãos. Use o seu dom para edificar. Use o seu dom para exortar. Use o seu dom para consolar. Use ele. Deus ele quer usar a sua vida. Deus ele quer usar você. E se ele já te deu o dom, sabe por quê? Voltamos lá no começo, porque um dia você procurou com zelo isso. Porque um dia você desejou ter esse dom. Porque um dia você disse, Deus, eu vi aquela pessoa profetizando, eu queria ter aquilo na minha vida. Ah, Senhor, me dá isso. Olha lá como aquela pessoa usada, eu queria ser usado daquele jeito, Senhor, eu vou procurar, eu vou buscar porque eu quero. E sabe o que Deus fez? Te deu. E o que você fez? Está usando ele para a edificação da igreja? Versículo 12 diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Ter o nome profeta, ou ter o nome de que tem dom de profecia, muitas vezes é bom. Mas sabe o que é melhor? Quando você usa isso para edificar a igreja. Quando você não usa em prol de si, quando você usa em prol da igreja, ele diz, não, eu fui levantado para edificar uma igreja, para exortar uma igreja, para consolar uma igreja.
me colocou aqui é para me exercer o meu papel, Ele me chamou, então eu vou começar a fazer. Mas muitas vezes não queremos. Sabe o que nós achamos? Que sempre o outro tem que fazer. Não, os jovens, as crianças são desse jeito, é porque o líder não usa a autoridade dele. As senhoras é assim, não, a igreja está assim, é porque o pastor não repreende ninguém, não faz nada. Sempre queremos transferir aquilo que é para nós fazermos. Não que os líderes não tenham um papel importante, tem. Mas o profeta, ele trabalha para auxiliar o líder e não condená-lo. Auxiliar o que? No seu dom, dizendo, não, eu vou usar em prol disso. Eu vou usar em prol para benefício da igreja, para a edificação da igreja. Eu quero que a igreja seja santa, eu quero que a igreja seja pura, eu quero que a igreja seja renovada. É isso que muitas vezes Deus ele quer usar quem? Você que é profeta. Deixa Deus te usar para a edificação da igreja, não para edificar a si mesmo. Sabe como você busca a sua edificação a si mesmo? Falando em línguas. Mas agora eu vou profetizar que Deus me deu o dom, eu vou edificar a igreja, exortar a igreja, consolar a igreja. E você vai entender o que Deus ele vai fazer. E quem alimenta a igreja? A palavra. Quem alimenta cada um a palavra. Mas muitas vezes para ela ser alimentada, ela tem que ser exortada para depois ser alimentada. Ela tem que ser edificada para depois ser alimentada. Ela tem que ser consolada para depois ela ser alimentada. Então entenda que é tudo em uma concordância, em tudo racional. E cada um fazendo o seu papel para o quê? Para o crescimento da igreja. Ninguém sendo esse ou aquele é culpado, esse ou aquele não. Nós todos. Desde o pastor, os líderes, os profetas, porque cada um tem um papel importante nisso. E todos precisam exercer o seu papel. É por isso que Paulo diz assim, que eu queria que todos profetizassem. Já pensou uma igreja que só tem profeta? Oh, maravilha! Receber isso demais. Todos com dom de profecia. Imagina como seria. Seria dar glória a Deus, ia ser algo tremendo. Por quê? Porque todos procuraram com zelo e todos estavam aqui se dedicando. Infelizmente a hora já se avança, nós precisamos parar por aqui. Mas continue meditando nesse versículo, nesse capítulo 14. Você vai entender que ele está falando sobre algo importante que tem que ter aonde? Tem que ter, irmãos. Não é se vai ter, sabe por quê? Porque a Bíblia diz: se nós nos calarmos as próprias pedras, mas aqui não vai, as pedras não vai tomar, sabe por quê? Porque Deus já deu o dom para você. Aqui já tem. Aqui já tem. Deus usou a mula para falar com o balão porque não tinha ninguém ali naquele lugar. Só tinha a mula. Então Deus ele vai usar você aqui sim. Deus vai fazer maravilhas através da sua vida aqui sim, mas deixe Ele fazer. Não fique com medo. Use esse dom que Deus te deu. Então nós vamos ver grandes coisas acontecer. Deus vai te dar estratégia. Deus vai fazer maravilhas. Se for para você orar no final de culto por alguém, ore e chama para sua frente. Ora, vamos fazer uma fila aqui que eu vou orar por todas as pessoas. Por quem quiser pode vir. Pode vir que eu vou orar e Deus vai falar com
você. Eu vou abençoar a sua vida. Use da estratégia que Deus te dá. Você é livre na igreja para fazer. Mas muitas vezes cobramos e cobramos. Sabe o que nós fazemos? Achamos que sempre o outro tem que fazer. Nunca nós começamos nada. E muitas vezes Deus ele dá muitas coisas para você. E por olhar pelos outros, sabe o que você faz? Ele não está fazendo, eu também não vou fazer. Mas se Deus quer começar por você, Deus começou uma mudança em Filipe usando quem? Homem. Deus desmascarou os profetas de Baal usando quem? Homem, beleza. Será que Deus não pode começar uma revolução usando você? Aleluia. Usando ele? Será que Deus não pode começar algo grande usando você? Dando uma revelação para você, dizendo eu quero que você faça assim, desse jeito, daquele jeito? Pode. Mas aqui muitas vezes o medo fala mais. A vergonha de ser criticado fala mais. A vergonha, mas o que vão falar de mim? Fala mais alto. Sabe o que você precisa fazer hoje? Olhar para o Senhor e não se preocupar. Exerça o seu papel e você vai ver o que Deus Ele vai fazer sobre a sua vida. Amém? Se coloque de pé aí, vamos já dar encerramento para este culto.